Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos começar em mais um Papo Radical, conversando aqui com o meu amigo José Vitor, onde nós iremos abordar sempre alguns temas e hoje nós iremos falar sobre o mover de Deus, o que Deus tem feito, experiências, o que nós temos vistos. Olá, José Vitor, tudo bem? Tudo certo, tudo bem, Igor? Tudo bem, graças ao bom Deus. Vamos aí bater um papo, conversar, né, José Vitor, sobre o que nós temos visto, experimentado, as nossas expectativas do mover de Deus em nosso meio, no Brasil, em outras nações também. Vamos lá? Bora, tamo animado aí. Papo radical aí na área. José Vitor, o que você acha, o que você entende sobre mover de Deus, avivamento, que Deus tem feito na igreja brasileira ou na igreja universal? Qual a sua opinião sobre isso, para a gente começar? Então, eu acredito que o mover de Deus é a palavra, é o evangelho do reino. Esse é o grande O mover. evangelho tocando nas pessoas. O evangelho, esse é avivamento, pessoas sendo reavivadas, né? Pessoas sendo transformadas por Deus. Esse é o mover de Deus. Que pode ser grande, pode ser pequeno. Sim, porque cada momento da história, o mover de Deus ele passa por algumas ondas, né? São as ondas do Espírito. Tivemos o mover de Deus na Rua Azusa. Tivemos mais recente, né, na Rua Azusa. Mais recente. Tivemos o mover lá em 1500, na época de Lutero, né? Tivemos o mover de Deus com os grandes heróis da fé. Então, John Wesley, enfim, movimento de santidade. Exatamente. Mas tudo isso apontava para quê? Para a Bíblia. Não existe nada de novo, entendeu? Algumas pessoas elas veem algo novo assim e falam, isso é mover de Deus agora. Não, mano, mover de Deus é a palavra de Deus. É você... aquilo que foi escrito há 2000 anos, ela só vai sendo o quê? Revelada aos poucos para a igreja, né? Isso, a igreja vai crescendo, ela vai crescendo em revelação. Mas o mover de Deus é o mesmo, é o evangelho do reino. Ô José, certa vez eu estava conversando com um missionário e ele estava me explicando que às vezes existem missionários que ficam muitos anos em uma aldeia para traduzir muitas vezes um pedaço da Bíblia, um pouco da Bíblia, para que aqueles indígenas ou aquela civilização ali, aqueles povos pudessem se converter ou ler a palavra de Deus, enfim. E eu creio que também um missionário que fica, isso não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho que muitas vezes é a vida inteira da pessoa naquela tribo indígena, por exemplo. E aí ele fica, às vezes, 10, 20, 30 anos, 40 anos numa tribo, né, fazendo uma missão ali, um grupo de pessoas que se dedicam a vida naquela tribo para, às vezes, converter uma família, para converter ali um pequeno povoado indígena, por exemplo. E eu creio que isso também é um mover de Deus, é um avivamento ali, que ele conseguiu, muitas vezes, ganhar. Porque muitas vezes achamos que um avivamento é ganhar uma cidade, mas você ganhar uma tribo, ganhar uma família indígena que nunca ouviu falar do evangelho, também eu creio ser mover de Deus. Então, o mover de Deus não está ligado a número de conversões, apesar da gente sempre escutar exemplo de Pedro, que pregou e 5.000 pessoas se converteram, isso é o mover de Deus, mas a Bíblia não deixa claro que conversões em massa, apesar de estar ligado sim, não significa que é o mover de Deus a conversão em massa. Então, um missionário que se entrega 40 anos e consegue, muitas vezes no final, ganhar uma família para Jesus, ganhar uns jovens ali para Jesus, é o mover de Deus, porque ele conseguiu cumprir aquilo que Deus chamou ele. Ou não só um casal de missionários, ou um ministério que cumpra o seu chamado ali numa aldeia indígena, em Ribeirinhos, enfim, ou num país muçulmano, que seja. Você entende isso? Entendi, pastor. É porque a gente tem uma visão de que aquela igreja que tem, por exemplo, né, aquela igreja que tem 1.000 pessoas está dentro do mover. E aquela igreja que às vezes tem 15 pessoas não está dentro do mover. Eles não estão vivendo um avivamento. E não é verdade. Às vezes aqueles 1.000 ali, 800 ali é joio. Você entendeu? Às vezes ali não tem o evangelho do reino, às vezes a Bíblia ali não é integralmente pregada, é volume. E ali não é avivamento. As pessoas confundem movimento com avivamento. Por isso é difícil a gente movimentar descrever... a massa, isso não é avivamento.
O avivamento não é movimentar a massa. Não. Eu lembro Não da história. exato. Eu lembro da história de um pastor que ele ficou interessado sobre o avivamento do país de Gales, né? Que faz parte ali da Inglaterra. E ele queria saber o que aconteceu, né? Por que Gales vivia um avivamento. E ele foi até essa ilha, né? Porque ali a Inglaterra inteira, né? Toda aquela... Do Reino Unido ali. Todo o Reino Unido, obrigado. Ele é um arquipélago, né? São várias ilhas ali que formam o Reino Unido. E ele foi até essa ilha para verificar o que acontecia, qual era o avivamento. E ele foi na ilha e ele não viu nada demais, Igor. Nada demais. E ele tava indo embora. Ele viu lá o povoado, tava indo embora. E aí, quando ele tava indo embora, ele tava de carro, né? Quando ele tava indo embora, uma nuvem de glória desceu no carro dele. Uma presença. Ele parou o carro ali, teve que parar o carro ali. E ali ele começou a glorificar a Deus. Ali o coração dele começou a se encher. Todas vezes as pessoas, elas têm uma visão de que avivamento é algo muito grandioso. Você com vários cantores, gospel, com várias marchas. Acontece muito isso. Isso pode ser avivamento? Pode. Mas o avivamento, o que eu quero não explicar é só isso. que o avivamento não é exterior. O avivamento é interior. Deus não trabalha de fora para dentro no homem. Deus trabalha de dentro para fora. O avivamento é o homem sendo transformado de dentro para fora. Você vê coisas externas chamadas de avivamento? Não é. Você entendeu? E as pessoas elas têm essa dificuldade de entender. Elas querem facilitar o avivamento. Elas querem, tipo assim, eu vou criar um avivamento, entendeu? E às vezes você está criando uma moda. Você está dentro do mover, porque o mover hoje tem essas características. Música americana, por exemplo. Isso, o mover hoje é música americana. O mover hoje é... E nem sempre nem sempre Mas é que o avivamento sempre foi ligado, isso que você comentou, sempre foi ligado à massa. Apesar de que esses grandes avivamentos que nós estudamos na história da igreja, ele tinha, sim, conversões em massa. Mas não era só isso. E eu acho que uma ênfase que a gente pode sempre falar e abordar aqui, que o avivamento não é só isso. Apesar de que você citou, por exemplo, do País de Gales, né, de Evan Roberts, foi, com certeza, a gente sempre estudou na escola bíblica, enfim, foi avivamento. Mas que não é só isso, entendeu? Às vezes você pode experimentar de um avivamento na sua cela, na sua igreja, no seu bairro, um ano espetacular que você teve. Né? O que significa a palavra avivamento? Significa trazer vida onde há morte. Então todo mundo pode experimentar de um avivamento pessoal, um avivamento no seu casamento, um avivamento na sua célula, porque senão fica algo muito distante. Se você falar de avivamento ou de mover de Deus apenas com coisas grandiosas, fica muito longe. Então a gente tem que trazer esse ensinamento de que você pode experimentar de um mover na sua casa, na sua célula, né, no seu casamento, nas suas finanças, pode avivar aquilo que está morto, né? É muito importante entender que o avivamento também não tem características concretas. Então hoje o mover é música americana, e não é só isso, não é, José? Com certeza. Porque, por exemplo, hoje o mover está muito ligado a grandes pregadores da internet, né? Coaches cristãos, né? Só que aí eu pergunto, então quer dizer que igrejas mais tradicionais, como a presbiteriana, como a batista tradicional, como algumas assembleias, né? Assembleias estão fora, né? Estão fora desse mover, então? Então Deus não está agindo ali, ou está agindo menos ali, porque elas não entram numa moda eclesiástica, num estilo novo de igreja? Não. Esses dias, José... Ali também está existindo avivamento. Porque o avivamento não é exterior, gente. O avivamento não é pintar uma parede. O avivamento é interior. O avivamento ele é de dentro para fora. Se aquela igreja ela prega o evangelho completo, se aquela igreja salva vidas, se aquela igreja prega arrependimento, se aquela igreja prega os dons espirituais, ela está tendo avivamento. Você entendeu? Esses dias, José, eu escutei que a igreja videira já não era a mesma, perdeu o time, essas conversas assim, né? Perdeu o mover. E aí
essa semana o pastor Aloysio mostrou o vídeo, compartilhou o vídeo da igreja videira que eles estão plantando no Paquistão. Trabalho que eles têm, não só tem no Paquistão, muçulmanos, na África, abrindo igreja, um trabalho excepcional. E isso eu creio que é o mover de Deus, a abertura de igrejas, né, plantação de igrejas. Não é? Qual igreja hoje que está plantando mais igrejas aí? Tem várias, claro. Mas você vê, eu tô dando o exemplo da videira. Aquele vídeo que o pastor Aloysio mostrou é lindo. Né? O trabalho com os povos, né? Com os muçulmanos, enfim. Maravilhoso. Isso é mover de Deus, é chuva do Senhor. Com né? certeza. Só que muitos falam que não, né? Muitos falam recentemente que reformaram um prédio tá ultrapassado. Pois é, talvez porque o pastor Aloysio não tem tatuagem e não usa calça rasgada. Talvez por isso ele esteja fora do mover. Mas se você pegar a base espiritual, a base da igreja ministerial, se você pegar o relatório de igrejas que abriu esse ano 2019, no trabalho que está sendo feito, é maravilhoso, entendeu? É verdade. De plantação de igrejas, de crescimento, de investimento. Isso é mover de Deus, entendeu? A gente não pode pôr o mover de Deus dentro de uma caixa de fósforo, né? De Exato. Achar que Deus ele se enquadra nesse padrão hoje. Não, gente. Aquilo que eu falei, o mover de Deus é o mesmo de 2000 anos. Deus não mudou o jeito dele se movimentar no meio da igreja. O mover de Deus não mudou, sabe? Deus continua vivendo as igrejas. Ô José, vou ser sincero com você. Pode falar, perdão. O que muda, que eu vou reforçar aqui, eu creio muito nas ondas do Espírito. Que é o quê? Deus vai trazendo uma revelação. Vou te falar qual que é a onda do Espírito da vez, na minha percepção. É uma revelação da graça. Hoje as igrejas estão tendo uma revelação maior da graça de Deus. Só que essa graça já estava escrita há 2000 anos, você entendeu? O mover de Deus é a Bíblia, gente. A revelação, o espírito de sabedoria e revelação da Bíblia é o mover de Deus. A diferença é que a igreja, ela às vezes ela perdeu essa revelação durante os anos e o Espírito Santo vai trazendo essa revelação. Na Rua Azusa, ele trouxe o que? A renovação carismática dos dons espirituais. Algo que já estava na Bíblia. Só que já estava e foi revelado novamente para a igreja. Reavivado. A onda do Espírito. Hoje, a pregação da graça. Hoje nós vemos aí muitas igrejas que eram legalistas, começaram a ter uma revelação da graça e mudar a forma de tratar as pessoas, de disciplinar, né, as pessoas, rotular as pessoas. Isso tem mudado com a revelação da graça. Revelação essa que já estava escrita há 2000 anos. Então eu acredito que existem essas ondas do Espírito sim, né? Mas o mover de Deus continua o mesmo. O que você fala, professor? Eu ia falar aqui em relação aos prédios, né? Tem gente que acha que eu sou contra. Primeiro que eu não sou contra pintar o prédio de preto, como agora 90% das igrejas independentes estão fazendo. Não sou contra. Mas sou contra quando as pessoas acham que isso é atualização, apenas dizendo que mover de Deus. A maioria não diz que isso é mover de Deus, é claro, eles não vão assumir, isso aqui é mover de Deus. Mas no fundo, existe essa mensagem. Eu preciso fazer isso para ganhar almas, para me atualizar, você entende? Porque se você confrontar e falar assim, isso daí não é mover de Deus, a pessoa com certeza vai falar, claro que não é, isso aqui não é não, isso aqui é só uma estética, mas no fundo, a mensagem que traz é... No fundo, quem não está no... Exatamente, que no fundo, quem não está é porque é antiquado. Lembro que uma vez uma pessoa falou pra mim que eu estava fora do mover. Eu falei, mas que acho? Que mover que eu tô fora? Porque... Aí eu fui pegando. Porque, não sei, percebo que não escuta mais alguns louvores, não conhece algumas bandas, o seu estilo de... Essa frase eu escutei. Seu estilo de liderança é antigo. Que te acho de estilo que é esse? De liderança atualizada, mas o que tem de novo que eu tô perdendo? Qual? Aí você vai olhar, o número de batizandos das pessoas são iguais. Então, não tô vendo nenhuma igreja aí fazendo batismos, conversões e trazendo algo novo. Eu fui me avaliar. O que acho de liderança antiga que eu tenho? E eu vejo que eu faço o que todo mundo tá fazendo. E fui pesquisar, claro, me reavaliar, porque eu não sou perfeito. E eu vi que não faço nada diferente
todos os líderes estão fazendo. Mas qual é a diferença? Eu não me encaixo dentro de um padrão. Entende? Exatamente. Não fico apoiando um tipo de padrão. E aí, por isso, talvez isso eu mesmo. possa ser etiquetado como fora do mover. Você entende? Por não estar, talvez, compartilhando música da Bethel, enfim, apesar de eu gostar, né? Você sabe que em 2000 e aquele missionário que tá na África agora? Tá fora do mover. Porque ele não tá com uma calça rasgada. Crê Deus que ele esteja com pelo menos uma bermuda, porque as condições dos missionários é difícil. Ele não tem tatuagem, porque não tem dinheiro pra isso. Ele não escuta música, esses monte de louvor que lança aí hoje em dia. Ele deve ter um celular. Mas aí, assim, ele não tá dentro do mover porque ele não se enquadra nesse perfil. Às vezes, rapaz, às vezes ele tá mais dentro do mover do que muita igreja aí, que se enquadra nesse perfil. Por quê? Porque ele tá vivendo o evangelho, pregando o evangelho. Não que os outros não estejam, mas assim, é difícil pegar um estilo e falar que isso é mover. Não, mano, isso é moda, isso não é mover. Agora, se a pessoa tem a calça rasgada e prega e faz acontecer, ótimo. Aí é mover de Deus, é unção de Deus também. Você entendeu? Tem os dois lados. Claro, tem muitos pastores que são muito bons. Claro, que tem calça rasgada e que arrebenta. Eu admiro. Por quê? Porque eu não olho isso. Eu não olho a calça dele. Não quero saber se ele tem tatuagem, calça ou não. Pra mim, o que importa é o que tá saindo dentro dele. Então, eu não fico preso a isso também, né? Da mesma forma que a gente rotulava esse povo, né, Igor? Exato. A igreja, até pouco tempo atrás... Isso que eu ia falar. Deixa eu... O problema é a questão do rótulo. Há muito tempo, quando eu era jovenzinho, aí, adolescente, criança, a igreja rotulava quem tinha tatuagem, calça rasgada, o que é errado. Mas eu tenho percebido também que agora o rótulo é o contrário. Quem não usa, agora está fora. É antiquado. Né? Agora, se você não usa... Agora o rótulo inverteu. Então, assim, eu não tenho questão de, sou a favor, sou contra. Tem muita gente que me perguntava. Teve uma época que me perguntavam tanto de tatuagem, isso há um ano atrás, há um ano mais ou menos. Igor, qual a sua opinião? Igor, e as pessoas me perguntavam, pessoas de longe, mandavam zap pra mim. Eu nunca ficava expondo. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre aquilo? Olha isso. As pessoas me mandavam. Ninguém ficava nem sabendo disso. Até hoje, tem gente me perguntando muita coisa que vocês nem sabem, no privado. Me mandando e perguntando opiniões, né? E o que eu percebo hoje é que a pessoa pode, faz o que ela quiser, claro. Só que assim, não venha impor regras em cima de mim, que é isso que eu vejo. Impondo regras de que agora isso é o certo, porque parece agora então que eu tô errado porque eu não tenho. Porque eu não uso uma roupa colorida no culto, então eu tô errado agora. Então assim, o rótulo inverteu. E aí eles querem colocar uma regra, muitas vezes, pessoas querem colocar regra em cima de algo que é gosto, entendeu? Assim como a pessoa colocar uma tatuagem é um gosto, quem não usa também tem que ser respeitado também e pronto, entendeu? Mas não, o que eu já vi, e eu vejo muitas vezes, é um rótulo de quem não usa é antiquado. Não vai, não tá na moda, isso aqui, papapá, essas conversas. E que não tem nada a ver, Mas, quero dizer mais, em relação a roupa. A roupa Pode falar. Seguinte também. Tudo bem, a pessoa tem o estilo que ela quer, pode fazer o que ela quiser, enfim. Mas o senso também de um cargo, de um posto que você tem, é importante. Por exemplo, tem pastor que tem muita tatuagem, tal, ele tem aquele público-alvo, tem aquele público que gosta, mas nem todos vão se enquadrar nesse perfil. Tem pastor que vai ser pastor tradicional, tem pastor que vai ser pastor de uma igreja de senhoras. Você entendeu? Sim, vai ter pastores de vários estilos. Então a gente não pode ficar colocando regras, certo? Mas o que eu fico mais indignado com isso, José, é assim, ó, eu respeito muito. Tem um pastor, por exemplo, que ele tem muita tatuagem que eu respeito. Por quê? Porque ele é aquilo. Ele usa tatuagem, tem roupas coloridas. Tal, acho que eu sei quem está falando, porque eu acho que ele passou por ele. Ele é o estilo e tem uma unção abençoada. Só que o que eu tenho dificuldade de entender é aquelas pessoas que falam assim, no culto, pastor, você tem que fazer isso, tem que usar essa roupa. Ele chega no culto todo colorido, mas quando ele vai trabalhar no outro dia no escritório, ele vai com roupa social. Ele quer enfiar a regra
goela abaixo em cima de mim. Só que na segunda-feira, quando ele vai no escritório de advocacia, por exemplo, ele vai de terno, ele vai de social. Você entendeu? Ele não vai isso mesmo. Quer. No culto, tem que ser do jeito que... Não, tem que ser de qualquer jeito. Ou então o pastor fala, ó, na hora do louvor aqui, vem com uma roupa social, vem com um esporte chique. Não, o pastor tá antiquado. Não, o pastor é isso, quer me colocar regra, quer me colocar roupa. Aí no dia que o chefe dele fala pra ele colocar uma roupa legal, ele coloca. No dia que ele vai fazer uma entrevista, ele não vai de qualquer jeito. Ele vai com uma roupa bacana. Ele não vai todo colorido, entende? Entendi, pessoal. Então, isso mesmo. Na igreja é uma coisa, mas no dia a dia, a pessoa é outra. Então, assim, eu sou a favor daquela pessoa que é liberal nas roupas, é liberal no estilo de linguagem, mas o estilo de vida da pessoa tem que ser essa. Você tem que viver o que você fala, entendeu? Então tem que ser no seu trabalho, tem que ser no seu dia a dia, na escola, na faculdade. Você tem que ir com roupa rasgada em qualquer lugar, não é só no culto, não. Vai trabalhar assim também. Aí você vai ter que enfrentar seu chefe, se for fazer uma entrevista, vai com a roupa rasgada, vai com alargador, vai com tudo. Aí eu respeito, claro, respeito tem que respeitar todos, né? Mas aí eu acredito na pessoa que tá pregando. Fora isso, é hipocrisia, quer colocar regra na igreja. Quer colocar regra goela abaixo, porque não vive aquilo, não vive. Ele não faz uma entrevista com uma calça rasgada, e quem faz, esse sim. Aí eu falo, não, esse aqui ele vive o que ele prega. Ele acha que tem que ser, esse é o estilo dele e acabou. Então, eu creio muito nisso. Então a pessoa tem que ser o estilo dela. E não você também ser forçado a virar aquilo que você não é. Você tem que ser o que você é, pronto, acabou. Se você curte ser mais liberal no sentido de roupa, menos conservador em roupa, amém, você vive o seu estilo. Mas também não fica indo na moda, não, viu? Assim, seguindo o padrão. Eu sempre fui muito contra... meu estilo também, né? Sou muito contra a modinha. Vocês me conhecem. Vou dizer na prática. Em 2000, mas isso é coisa pessoal, não tô falando que é certo ou que é errado, é minha opinião, tá? Tô falando que é certo ou que é errado agora. Aliás, tudo aqui é minha opinião, nada aqui é... Claro, tô falando versículo, tudo opinião. Aí, vocês saberem o que é. Então, a pessoa que, em 2015, ó, como eu não sigo muita modinha, 2015 não, antes... 2010, 2009, logo quando a gente começou a igreja de São Paulo, eu gostava muito da Bethel, músicas americanas, quando eu tava começando ainda, já tava na escola de inglês, e eu curtia até pra me aprender mais, né? Aí depois do tempo ficou tão conhecida, mas eu tô falando do estilo aí, ficou tão modinha, que eu falei assim, vou nem ficar escutando agora, né? Porque tá muito moda, todo mundo tá escutando. Familiarizou, né? Aí eu tô buscando já o que é novo. Tô buscando aqui o que é novo agora. O novo de Deus, o que Deus tá trazendo, novidades, que não é errado, de músicas, de estilo. Porque essa daí já foi, né? No bom sentido, né? Já tá muito popular. Então tudo que fica muita modinha também, eu já falo, isso aqui já não... Vou buscar uma banda nova pra escutar, enfim, vou mudar, porque tudo que é imposição é complicado. Então cuidado pra não ir no barulho, na onda, não é? Pode falar. Eu queria falar ainda sobre essa questão de... Você falou que mudou muito, né? Parece que a igreja ela virou, né? Aquilo que ela criticava, hoje ela faz. Até a Deus e Amor mudou, né? O filho do neto, né? Do Davi Miranda, agora tá dando uma mudada lá. Então, isso é porque, Igor, quando a pessoa lá... O filho do neto do Davi Miranda? Não fiquei. Pois é. Quando a pessoa... E a Deus e Amor era rígida, hein? Era a igreja que não podia nem rapar a perna. Muitos usos e costumes e tá mudando. Amém. Glória a Deus. Congregação Cristã, né? É uma igreja bem tradicional, tá mudando, que é da mesma linhagem de Deus e Amor. Muitas mulheres pintam unha, cortam o cabelo. Então... usos e costumes, né? Sobre essa... Quando a pessoa ela vive num sistema de represália, Igor, de repressão, assim que ela sai desse sistema, ela se rebela. O pouco que ela era presa... Tipo assim, depois quando ela é solta, se liberta. Ela vai com muita sede no pote. Vou te dar um exemplo. É igual o crente que tá na igreja e depois se desvia, né? Exatamente, ó. Nós tivemos, vou dar um exemplo político bem rápido. Nós tivemos 20 anos aí de ditadura. Certo. Terminou a ditadura, tivemos 30 anos do contrário, né? Um sistema mais
de esquerda, né? Democrata. Mas que namoram um pouco com o socialismo. Por quê? Porque se libertou. Exatamente. Como tantos anos presos aí no sistema da Acontece direita, isso mesmo. né? E aí, quando você sai, você quer totalmente o oposto. Você entende? Entendo. O homem, ele não gosta do meio termo. O homem é exatamente. O homem é extremista. E com a igreja aconteceu isso. Por isso Né? que a maturidade Não podia tatuagem, exatamente. não podia calça rasgada, tinha que ir de terno. Olha, tinha um perfil, um padrão que a igreja colocava, principalmente essas igrejas mais tradicionais, como a Assembleia, né? Que teve uma influência da Escócia muito grande. E eles usavam muito terno, né? Porque não sei se você sabe disso, mas veio dessa daí a ideia do terno, né? Terno frio lá, né? Exatamente. Aí, então, a igreja trouxe um padrão, um uniforme. E aí, muitas igrejas seguiram esse padrão, né? E aí, é um costume, né? O costume... Todo mundo tem os costumes. Só que aí, o que aconteceu? Com essa revelação da graça, de que começaram a entender que, na verdade, a roupa... Isso... Ela não interfere no seu relacionamento com Deus. Isso. E eu creio nisso mesmo. Também. Mas aí, os tatuados, os de roupa rasgada, viram que eles podiam agora ter influência na igreja. Que agora aquele preconceito acabou. Isso. E aí eles começaram a tomar lugar na igreja. Não tem problema nenhum, o lugar é deles mesmo. Só que aí agora o que acontece? Agora o padrão inverteu. Agora eles são, né, os atualizados. E quem não tem, não é mais atualizado. Quem não tem, agora eles são ultrapassados. E eles são os rotulados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado se eu for numa igreja dessa, Igor, se eu for numa igreja dessa, de camisa social ou de terno e gravata, social, terno e gravata, mano, eu vou ser ridicularizado. Sim. Eu vou ser o estranho. Dependendo da igreja, se eu pregar de terno e gravata, vão comentar. Nossa. Nossa. Pra quê? Pra que terno e gravata? Exato. Por quê? Porque o homem... E podem te rotular de religioso, viu? Podem falar que por causa da sua roupa, tem essa também. Você é religioso. Porque assim, Porque assim como eu sou religioso, um monte de vezes já escutei já. Porque assim como o mover de Deus, eu falei que ele é interior, não exterior, a religiosidade também é interior. Só que as pessoas acham que quem não é... Eu preguei sobre isso, né? Nossa, a pregação foi muito boa sobre isso. Que as pessoas eu preguei sobre a verdadeira religiosidade. Exatamente. Nossa, eu escutei tanta... Tem pessoa falando na cara no privado. Você é religioso. Ih, já escutei. Mas por quê? Por causa da minha opinião. Porque se eu sou contra, eu sou religioso. Você entendeu o rótulo? Não tem nada a ver. O que é religioso? É aquele que vive na lei. Isso é religioso. Aquele que impõe regras. Eu não estou impondo regra toda, na minha opinião. Não gosto, não quero. Enfim, é opinião. Agora, se eu fosse religioso, legalista... Não, o pastor tá fazendo esse podcast e você tá de terno, não tá, pastor? Tivesse uma... Ainda bem que não é vídeo. Nossa, ainda bem, porque tá um calor nesse Ribeirão Preto, só por Deus. Aliás, eu me sinto muito mais à vontade gravando, sempre gostei de rádio. Na faculdade eu fiz programa de rádio quando eu era novo, jovem, criança, né, com meu primo, a gente gravava rádio, entendeu? A gente gravava na fita, apresentação, rádio, falando do Palmeiras. Isso aqui é sua cara, então. Sempre gostei de rádio, falar, muito melhor do que vídeo, assim. Pra mim, né, fico mais envergonhado gravando. Falando em vídeo, as pessoas me vendo. Agora a rádio é. O que o coração não vê, o coração não sente, né? Pois é. O rádio é bom disso, é só a voz. Só a voz, só. É o que interessa. Só o conteúdo. Ô José, então, o legalista é o quê? Que é aquele que vive na lei. Eu imponho uma regra. Você vai estar afastado de Deus por você andar nesse estilo. Isso é religiosidade. Isso daí não agrada a Deus, isso te afasta de Deus. Eu nunca falei isso. Nunca falei que uma pessoa tatuada desagrada ao Senhor, esfria o Espírito Santo. Nunca. Pode puxar aí qualquer pregação. Agora, eu já falei, não gosto, não convém, eu não quero fazer. Isso eu já falei. Agora, mas é uma opinião. Agora, assim, maioria de quem tem, se você falar assim, isso daí não é legal, religioso, legalista. Por quê? Porque na verdade nem sabe o que é legalista, nem sabe o que é ser religioso, na verdade. Tem muita gente tatuada com calça rasgada que é cheio de religiosidade também. Isso daí não define nada. Não define nada. Uma terno e gravata e tatuagem e calça rasgada não define quem é religioso e quem não é. Isso daí é coisa do coração. Por isso que eu não perco muito tempo com essas coisas também, velho. Só caindo nesse assunto.
aí também, mas nunca preguei pra ficar falando de tatuagem, de roupa. Por quê? Porque isso daí é secundário, entendeu? É supérfluo demais, né? Nunca me preocupei, nunca preguei sobre isso, nunca fiquei falando. Por quê? Porque isso é algo pessoal, é o estilo de uma pessoa. Enfim, eu não fico perdendo muito tempo com essas coisas, entendeu? A gente passa, comenta, porque muita gente fica perguntando também, mas não é o foco, entendeu? Com certeza. Com certeza, a tendência é só aumentar agora o número de Igor, pessoas. tem uma igreja, ó, vou falar de uma igreja aqui. Ela é aqui do interior, viu? Ela é aqui do interior. E é igualzinho o que você falou. A igreja é moderninha, sabe? O fundo é preto, os pastores são coloridos. O negócio, ó, parece. É um Teletubbies da TV Cultura. O negócio é bem diversificado. Tudo começou com o Restart. Mas o pastor, Igor, o pastor fala que o Brasil tá em maldição. Que Deus está castigando o Brasil. Que o Brasil ele tá em Ele já juízo. falou isso já? Falou, escreveu até uma carta. O Brasil tá em juízo. Que a igreja tá. Que o Brasil tá em juízo. Por isso que existe tanta roubalheira política, por isso que existe tanto desastre. O Brasil tá em maldição. Natural, porque o Brasil tá em maldição. E a igreja é nesse estilo. E a igreja ela é moderninha. Só que moderna, o pastor. Moderna no sentido de contemporânea, tal. Não, da moda, né? As músicas são todas aí americanas, né? Traduzidas, né? Só que e o pastor fala uma besteira dessa. Da lei. O pastor fala uma besteira dessa. Só que nós estamos num tempo de juízo de Deus. Só se ele tiver, eu tô embaixo da graça de Deus, por favor de Deus. Então, pastor, e aí eu te falo, é essa questão, esse mover exterior não é nada, gente. O verdadeiro mover de Deus é dentro do homem, é o homem vivendo o evangelho pleno. Isso é o mover de Deus. Pois é. Por isso que eu falo, pastor, com toda a segurança, que eu e a nossa igreja estamos no mover. Estamos no mover de Deus, porque as pessoas estão sendo edificadas, as pessoas estão sendo alimentadas espiritualmente. A obra social da nossa igreja funciona, as pessoas estão sendo supridas nas suas necessidades. E as conversões vão vir, tem os tempos também, né? Com certeza. E eu tenho muita ciência disso, quando a gente começou em Ribeirão Preto. Eu sabia que a gente não ia chegar arrebentando. Eu sabia, até porque o ministério tem fases, tem época, tem estações, como diz o Salmos 1, né? Tem o tempo certo da colheita, tem o tempo certo do fruto. Eu sei disso. Desde o primeiro dia, Zé, quando a gente chegou aqui em Ribeirão Preto, eu sabia que a gente não ia romper no começo. Difícil, entendeu? Tem que plantar. Tem o tempo certo para todas as coisas. E nem por isso, graças a Deus, sempre em oração, buscando a Deus, sabendo que mesmo no momento que a colheita não vem, nós estamos debaixo do favor do Senhor. Porque é muito fácil você falar que está debaixo do favor quando você tem a colheita, né? Mas durante a plantação da semente, quando está arando a terra, eu também creio que o favor de Deus está sobre a minha vida. Não tem faltado nada, Deus está conosco, existe unção, temos família, temos quantas coisas para agradecer a Deus. Isso já é o favor de Deus. Então, é ser fiel no pouco, ser fiel no começo, né? E uma hora vai vir a grande colheita. Tem que continuar firme e forte, não pode desistir, né? É isso mesmo, pastor. Eu concordo com o senhor. E a perseverança, né? Até que aconteça. Eu creio no até de Deus, na perseverança aí, na paciência, e crendo que estamos debaixo de uma promessa. Pois é, continuar firme e forte, buscando a Deus, fazendo a obra do Senhor, que isso é só o começo, que Deus vai fazer na nossa igreja, na igreja, nas outras igrejas também. Eu torço pelo sucesso da igreja do Senhor, muitas almas sendo ganhas, em vários estilos. Pode ser com a igreja preta, pode ser com a igreja branca, com as paredes brancas, não importa o estilo. Porque tem público para todo mundo, entendeu? Tem pessoas com certeza. Tem gente que vai se identificar mais com a luz apagada. Mas tem gente que vai se identificar mais com a luz acesa, uma igreja branca, entendeu? Com as paredes brancas. Tem pra tudo, não é? Às vezes, uma pessoa de idade, muitas vezes vai querer um culto de manhã cheio de iluminação. Uma igreja com as luzes claras, enfim. Por enquanto é só. Então tá bom. Fiquem aí ligados aí pro próximo podcast aí, que logo lançaremos um novo aí. Com outro tema, né?
Nem sempre o tema vai ser ligado aí à igreja, à religião, A igreja, né? Depois a gente tem que falar de política, quero falar do Bolsonaro. Isso, tem muita Eu coisa pra falar. já vou adiantar. Bolsonaro é o seguinte, José Vitor. Você lembra que nas eleições eu nunca fiquei apoiando 100%. Minha pastorada. Não, você Eu era. também não. Pastorada aí, ó, tudo. Mas eu não votei nele, viu? Puxa, Eu apoiei, mas não puxando votei. o Facebook aí pra Bolsonaro, não aguentava mais. Era demais. Nunca fui a favor. Apesar de eu conhecer o Bolsonaro muito antes, na época do CQC, que eu já acompanhava na época da faculdade, né? Eu já acompanhava o Bolsonaro como deputado, sabia que ele era um radical. Mas era necessário ele entrar pra dar um choque na esquerda. Mas nunca fui discípulo 100% de Bolsonaro. Agora ele tá dando um Porque- choque na direita, né? Porque ele é fraquinho demais também, viu? Mas Agora é o menos pior, viu? Minha opinião do Bolsonaro. É o menos pior. Mas, meu Deus do céu, ainda bem que eu não fiquei jurando amores aí por esse nosso presidente aí. Porque, nossa, como ele faz umas artes aí no poder, meu Deus do céu. Os filhos dele, então, parece que tem 5 anos de Não, a idade. gente, Ou a gente, imaturidade. a gente voltou pra Meu Deus do monarquia, céu. né? É o rei e os príncipes. Nossa, muita imaturidade. Tinha tudo aí pra alavancar o Brasil. Mas, como eu disse, é o menos pior. E Verdade. também os outros. Meu Deus do céu. Então tá bom, no próximo a gente fala aí do Bolsonaro, da política. Vamos dar a nossa opinião. E tem a pastora Suzana Richthofen agora também, né? A Tem pastora, muito né, se assunto aí converteu, pra né? falar. Da Muito pastora assunto Richthofen eu aí. não vi muito, não. Lançou hoje, Depois né? você- Da revista Época. Depois, pra quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser escutar, não escuta também. Faz problema, parte. não. Democracia é isso, né? Então tá bom, José. Deus abençoe você, todos os ouvintes. Um grande abraço. Até o próximo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.